capítulo 5. Miqueias, você já está mais fácil de encontrar agora, né? Porque tanto tempo indo até Miqueias, de vez em quando eu me perco ainda um pouco, né? Mas vai abrindo lá, Miqueias capítulo 5. Os nossos avisos também, né, que eu não compartilhei. Nós teremos nossos cultos, quinta-feira, culto de oração. Perdão, irmãos. No sábado, 7 horas da noite, culto dos jovens e adolescentes. E domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical, culto de manhã, né? E à noite também o nosso culto, você já sabe, né? Está convidado para participar. E eu também, irmãos, eu irei sair de férias durante um curto período, 10 dias. Então, não estarei aqui final de semana que vem, né? E já no próximo final de semana, estarei junto com os irmãos aqui novamente. Peço que você esteja orando por nossas vidas, né? Que o Senhor nos dê descanso aí. E também que o Senhor continue abençoando a igreja, né? Estará a irmã Nair à frente, a vice-presidente da igreja, que Deus continue abençoando como tem feito já, né? Pela graça dele. Miqueias, capítulo 5, versos 2 ao 4. Nós vamos ler um texto bastante conhecido, irmãos, que é aquele de Belém Efrata, tu Belém Efrata, né? Posto que é a menor entre as cidades de Israel. Entretanto, nós vamos ver esta passagem no contexto dela. O que ela está dizendo? Eu proponho aos irmãos que todos esses 3 versos aqui estão falando sobre um plano de Deus redentor, em redimir o povo. O que eu chamaria de história da salvação. Não é eu que estou inventando esse termo, ele já existe, mas a ideia é assim, a gente fala muito, por exemplo, de plano de salvação, o que está correto, né? Talvez você já tenha apresentado o plano de salvação para alguém. Você já fez isso? O plano de salvação consiste em algumas verdades que são bíblicas. Olha, eu sou pecador, Cristo morreu na cruz no meu lugar, portanto eu preciso recebê-lo, confessá-lo como meu Senhor e Salvador para ser salvo. Este é o plano de salvação. Se você ainda não fez essa oração de rendição ao Senhor, você precisa fazer. Você precisa ser salvo, receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas o plano de salvação, esta mensagem salvífica, ela está rodeada por uma história de salvação. Por vários acontecimentos que Deus fez na história. Até porque, irmãos, o nosso pensamento, às vezes, ele é meio filosófico, por mais que a gente não percebe. Por que filosófico eu quero dizer? A gente fica com as ideias, e elas estão corretas. Essas ideias que eu apresentei aqui do plano de salvação são bíblicas. Mas o povo hebreu pensava muito em termos de história. Por isso nós encontramos tantas histórias na Bíblia, né? Deus vai construindo a história dele no meio do seu povo. E isso alguém chamou de história da salvação. E agora nós vamos ler esses 3 versos e vamos perceber o profeta narrando, né, o que Deus fez e o que ele vai fazer na história para nos salvar. É um texto maravilhoso, certamente você conhece pelo menos o verso 2. Acompanhem comigo. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o resto dos seus irmãos voltará com os filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. Eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. Amém? O que essa história de salvação contempla? Contempla lugares, pessoas, fatos, né? E nós começamos com o lugar. Belém Efrata. Na verdade, a história vai de Belém a todos os lugares, né? Porque ela chegou até nós hoje. O que é Belém Efrata? Qual é o perfil dessa cidade? A grande característica de Belém Efrata era não ter grande característica, né? A grandeza dela é que ela era pequena. O próprio profeta fala, posto que pequena entre milhares de Judá, uma cidadezinha. O profeta reforça isso. Sabe o que era Belém Efrata? Um lugar comum, um local que hoje em dia poderíamos dizer assim, você passa de carro rapidamente, talvez pela BR e nem entra na cidade. Quem sabe você passa e nem sabe qual cidade é aquela. Que cidade é aquela mesmo que eu passo? Normalmente tem um posto de gasolina e pronto, já passa. Talvez você já passou por várias cidades assim.
Eu já morei uma assim, né? Mas, irmãos, a questão é que Belém Efrata não era grande. E às vezes nós engrandecemos Belém, mas por quê? Qual é a grandeza dela nesse sentido? O que faz ela ser lembrada? Nada nela, a não ser o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. O profeta está anunciando. Você é pequena, filha, você é uma cidadezinha, mas tem um negócio aí que vai acontecer, que vai fazer você ser lembrada eternamente. Esta é uma profecia messiânica a respeito de Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Jesus vai ali e a grandeza daquela cidade reside em ser um local que recebe Jesus. Apesar de que a gente sabe como que ela recebeu, né? Não tinha lugar. Quando Jesus vai nascer, tem que nascer numa estrebaria, ou seja, num local de recolhimento dos animais. Nasce numa manjedoura, que era apenas um coxo, mas a cidade ela é ressignificada por Deus. Pequena, insignificante, mas agora ela tem sentido, ela agora tem um novo significado. Talvez você já tenha visto a seguinte coisa: às vezes eu vou assistir um documentário de uma pessoa muito famosa, seja um artista, seja um grande líder, enfim, e aí mostra a história, e alguns grandes líderes acontece até da casa onde ele nasceu se tornar um museu. Não sei se você já viu isso. A casa do líder se torna um museu, que as pessoas podem visitar, ver como que era a casa dele, o que ele fazia, o quarto dele, né? Alguns locais ainda guardam a roupa de cama, o jeito que era, como ele vivia. E aí você visita aquela casa, eu mesmo vejo apenas na televisão, a gente vê e é uma casa pequenininha, é uma coisa, para um grande artista, para um grande líder, é uma coisa pequena. Mas aí está a grandeza, porque a gente olha e fala, veio de um local assim tão comum, às vezes menor do que onde a gente mora, com menos grandeza, por assim dizer. Essa é a questão. Quando Jesus entra na história, né? Quando ele encarna, quando ele vem a este mundo, Belém Efrata, que é pequena, agora tem um novo significado. Agora de uma cidade esquecida, aliás, ela se torna uma das cidades mais conhecidas, né? Temos canções sobre Belém, porque foi lá que Jesus nasceu. Esta é a grandeza de Belém, e aí reside a grandeza dos locais esquecidos. Se Jesus está lá, os locais são ressignificados. Se Jesus está no local, ele se torna um local grande e importante, por assim dizer. Todo lugar em que Jesus está é visto com outros olhos. Locais insignificantes se tornam significantes, têm significado, né? Trabalhos esquecidos são lembrados. Ações pequenas se tornam poderosas e grandes, lembradas. Por quê? Porque onde Jesus está, o local, a coisa em si, tem outro sentido. E às vezes nós passamos por situações, ou às vezes nós passamos por momentos da vida que a gente poderia dizer, parece que eu estou morando em Belém, estou num local esquecido, cidadezinha pequena, né? Ou mesmo a vida pequena, que coisa, nada parece ter sentido, nada parece ter grandeza, mas onde Jesus está, o local, a vida, ou o trabalho, seja lá o que eu faço, tem um novo significado, tem um novo sentido. Esta é a grandeza de Belém, é que ela recebeu Jesus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6, ele vai falando, ele dá, vamos dizer assim, algumas listas, ele começa a falar algumas coisas, e ele fala do ministério dele, como o ministério dele é por honra e por desonra. Às vezes ele é honrado, às vezes ele é desonrado. Por boa fama e por infâmia, que às vezes falam mal dele também, apesar de às vezes falarem bem. E ele vai dizendo, nós somos como sendo enganadores, mas verdadeiros. Olha o que Paulo está fazendo, está ressignificando. Nós parecemos enganadores, ou alguns nos chamam disso, mas nós somos verdadeiros. Como esquecidos, mas sendo bem conhecidos. Tal como Belém Efrata, né? Como esquecidos. Talvez muita gente não lembrava de Paulo, mas ele sabia que ele era bem conhecido. Nem que fosse no céu, nem que fosse diante de Deus, ele era bem conhecido, né? Como mortos e eis que vivendo, como castigados, mas não mortos. Aí eu gosto dessa palavra, como tristes, mas sempre alegres. Veja, Paulo vai ressignificando as coisas ao redor dele, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo.
Paulo entendeu, irmãos, que o ministério dele estava pautado em Cristo, então ele poderia ser considerado enganador, desconhecido, pobre, não tendo nada, triste, mas ele sabia que era exatamente o contrário. Porque Cristo estava na vida dele, então as coisas mudaram. Percebe? A história da salvação faz isso. Onde Cristo entra, tudo muda. Onde Cristo entra, tudo é ressignificado. E talvez tenha acontecido isso na sua vida. Quem sabe foi assim com você. Se você já se converteu, certamente foi assim. Uma vida sem propósito, sem sentido, perdida. E perdida de variadas formas, né? É provável que você estivesse perdido de um jeito diferente da minha perdição, apesar de que era tudo perdição mesmo, estar distante de Deus. Mas aí Cristo entra, e o que era uma belenzinha insignificante, né? Que talvez fosse a minha e a sua vida, tem sentido, tem significado. E nós glorificamos a Deus por essa história da salvação. Mas o profeta continua, ele não fala só de local, ele fala de tempo também. De hoje até a eternidade, porque ele fala, de ti, Belém Efrata, né? Sairá o que será senhor em Israel, ou governante de Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde o tempo da eternidade. Esta é a palavra aqui. Você percebe que ele está falando sobre Jesus, né? É uma profecia messiânica mesmo, do Messias. E aí o local é Belém e o tempo é qual? Bom, ele sairá de Belém. Entretanto, ele é desde a eternidade, desde os tempos antigos, aliás, e passará por toda a eternidade. Agora o profeta está mostrando, primeiramente, a linhagem desse rei. Ele vem de tempos antigos. E aí quando Jesus vem ao mundo, os evangelistas, Mateus e Lucas especialmente, colocam genealogias. Sabe o que é genealogia? É aquela parte que você pula quando está lendo a Bíblia, né? Não mente não, né? Normalmente quando tem aquele nome, fulano foi filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano, eu penso assim, o Senhor não vai ligar se eu pular uns 10 fulano aqui, que não vai ter problema, né? Entretanto, na genealogia de Mateus e Lucas, o que eles frisam que é importante? Pelo menos 3 grandes homens ali. Jesus é descendente de Davi. E quem é Davi? O rei por excelência. O rei ao qual Deus prometeu que haveria um descendente dele que tomaria o trono eternamente. Jesus é descendente de Davi. Percebe? Desde os tempos antigos, Deus já está construindo quem será esse governante. Portanto, ele é rei. O outro que é lembrado também é Abraão. Alguém muito importante, aliás, Abraão. Aliás, Mateus vai até Abraão. Por quê? Quem é Abraão? No meio de tanta gente lembrada no Antigo Testamento. Não. Abraão tem uma significância um tanto quanto mais importante do que muitos outros. Abraão é o patriarca, alguém talvez chamaria de fundador, né? É o pioneiro do povo de Israel. É com Abraão que Deus começa o povo de Israel. É lá em Gênesis 12 que Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra em que eu te mostrarei, lá você será uma bênção para todas as famílias da terra. E é sobre essa promessa que Abraão sai para constituir um povo. Aí ele vai ter o filho da promessa, o Isaac, depois de mais de 20 anos. Você lembra disso? Mas é dele que vem a nação de Israel. Percebe? Ele é o pai do povo que será o povo de Deus. Daquilo que nós lemos hoje em 1 Pedro 2, né? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. É Abraão que é o pai. E aí os evangelistas estão lembrando, Jesus é descendente de Abraão. O apóstolo Paulo, irmãos, isso é tão importante, que lá em Gálatas 3, ele fala sobre Abraão, verso 16, se não me engano, que as promessas de Deus foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E aí Paulo explica, não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, mas de um só, ao seu descendente. E Paulo ainda pontua que é Cristo. Paulo está falando, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente por excelência, Jesus Cristo, descendente de Abraão, aquele que veio cumprir, ser uma bênção para todas as famílias da terra. Percebe? Desde os tempos antigos. Mas Lucas coloca alguém antes de Abraão. A genealogia de Lucas vai mais para trás. Quem? Adão. E Adão aqui é um cara que a gente não gosta muito, né? Porque Adão é quem pecou, quem introduziu o pecado. Paulo também diz em 1 Coríntios 15, em Adão todos morreram. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva e carregamos esta marca de estar separado de Deus. Mas Jesus é descendente de Adão, ou seja, o homem em excelência. Percebe? Ele é o rei por excelência, descendente de Davi. Ele é o patriarca do povo de Israel por excelência,
mas ele também é o ser humano por excelência. E ele vem consertar essa humanidade que está desgarrada, que está longe de Deus. Essa é a história da salvação, irmão, sendo construída na pessoa de Jesus. E tem um quê a mais ainda que eu devo lembrar. O evangelista Marcos não tem genealogia, mas o João, ele não tem genealogia também. Ele não tem fulano, filho de fulano. Mas ele começa o seu livro, né, do Evangelho de João, falando que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Você lembra disso? Aquela palavra para verbo é logos, algo como alguém muito próximo de Deus. João está descrevendo Jesus dessa maneira, e aí João parece que ele vai mais para trás do que de Adão. Ele está dizendo que Jesus estava na fundação do mundo, porque Jesus era o próprio Deus. Aqui o profeta Miqueias está falando, cujas origens são desde os tempos antigos, irmãos. Esse é o Jesus que nós servimos, desde antes da fundação do mundo. E agora ele vem corrigir o que estava estragado desde Adão. Ele vem fazer com que aconteça a promessa de Abraão. E ele vem continuar o reinado de Davi. Que coisa maravilhosa. Essa é a linhagem de Jesus, aquele a quem servimos. Entretanto, aqui ainda diz que ele será desde os tempos antigos até a eternidade. Então nós olhamos para frente, para a extensão do reino de Jesus. O reino de Jesus não foi posto para acabar, ele vai reinar eternamente. E a palavra diz que haverá um total reconhecimento de Cristo. Você sabia disso? Filipenses 2, a partir do verso 5, fala do que Jesus fez, como ele se tornou escravo, servo, morreu na cruz, mas agora Deus deu um nome a ele que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar. E não é só quem reconhece Jesus, não, agora tá, mas todos irão confessar. O reinado de Jesus não vai acabar. A extensão desse rei é eterna. E algumas coisas a palavra diz que Jesus, por exemplo, vencerá a morte. Sabia que a morte é o último inimigo a ser vencido? É o que a palavra diz. Ele entregará o reino ao Pai, vai julgar as nações e vai vir com poder e grande glória. Essa é a história da salvação, irmãos, como Jesus entrou no mundo. E agora você se pergunta, e eu diante desse rei? E eu diante desse Senhor Todo-Poderoso? O que eu faço? Bom, eu creio que nós temos pelo menos duas coisas a fazer. Primeiro, eu olho para esse passado e futuro de Jesus, toda essa extensão do reinado e da grandeza dele, e me vejo parte desse reino eterno. Eu entro nessa história da salvação, é isso que eu quero dizer. Não sou, vamos dizer assim, não sou eu que mudo o mundo, ou mudo a história do que Deus está fazendo. Deus está fazendo, o rio está correndo, e eu entro na correnteza. Eu sou colocado dentro disso. Mas também o outro movimento é quando eu olho para o que Deus fez comigo. E o que Deus fez comigo é também mudar a minha história. A minha história, que era uma história de perdição, se torna uma história de salvação. Que coisa maravilhosa, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, né? Eu gosto muito de citá-lo, mas quando ele olha para a vida dele, você sabe que Paulo, por exemplo, foi um perseguidor da igreja, alguém contrário ao evangelho, alguém que era contra Cristo até. E aí ele olha para a história de vida dele e fala assim, Deus, quando Deus aprova me salvar, Ele que me separou desde o ventre da minha mãe. E eu creio, irmãos, que isso é verdade nas nossas vidas. Veja, quando Paulo se converte, ele consegue olhar para a sua vida antes da conversão e ver que Deus já estava guardando desde antes lá. E acontece assim conosco, né? Muitos de nós nos convertemos na metade da vida, talvez, novo, um pouquinho mais de idade, mas aí nós olhamos para a nossa vida mesmo antes da conversão e nós falamos como o Senhor me guardou, como o Senhor me livrou. A gente pode olhar para o que nós passamos e ver que Deus já estava lá. Apesar de eu ser um perdido, alguém que não merecia, mas eu consigo enxergar a minha história como uma história conduzida por Deus. Que coisa maravilhosa, né? Paulo ressignifica a vida dele. Ele olha desde o ventre da mãe, o Senhor já estava abençoando ele, já estava guardando ele. E é assim que nós fazemos também, irmãos. Quando nós conhecemos e reconhecemos Jesus, esse rei que reina eternamente, ele já era rei antes de você se converter. Ele já era Senhor. E agora minha história de vida, mesmo o que eu fiz de errado, eu não tenho prazer em anunciar o que eu fiz de errado. Eu não tenho alegria, eu não conto como vantagem, mas eu percebo que Deus já estava lá, me guardando.
Deus já estava lá usando tudo que tinha na minha vida para me trazer para perto dele, para me colocar nessa história de salvação. Talvez você reconheça isso em você. Eu gosto de contar na minha vida pelo meu problema no coração, né? Já contei isso várias vezes. Essa minha limitação, do qual eu muitas vezes orei ao Senhor para me retirar. Paulo diz que o espinho na carne ele orou 3 vezes só, né? Eu já orei muito mais que Paulo, viu? Mas, enfim. Mas hoje eu consigo olhar e talvez ressignificar isso. Perceber como Deus usou isso para a glória dele, como tem usado. Enfim, quem sabe contigo é o mesmo. Vamos para frente. Nós já vimos a questão do tempo agora, né? Como Jesus é rei e senhor de toda a eternidade. Nós vimos também a questão do local, que é Belém. E vamos continuar vendo, mas agora olhamos para algo um pouco estranho, irmãos. Agora a gente olha para um berço, na verdade para uma manjedoura. Olha o que o verso 3 diz. Os entregará a quem? O povo de Israel vai ficar no exílio, né? Essa é a questão, até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o resto dos seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Pode deixar o verso aí na tela, porque essa é a ideia. O povo de Israel vai ficar no exílio até que a que está de parto tiver dado à luz. Então eles voltam do exílio. Aí, irmãos, não parece complicar? Mas o que ele está querendo dizer aqui? Veja que ele está falando sobre Jesus. É uma profecia messiânica. É sobre a história da salvação que Deus está construindo. Através do povo dele, mas especialmente do descendente de Abraão por excelência. Do rei que vem da linhagem de Davi. E agora nós olhamos para o berço, para o nascimento, né? Até ele chegar ao trono. Alguns dizem, irmãos, devo comentar aqui também, alguns estudiosos falam que essa profecia pode ter sido primeiro para um rei. Talvez para Josias, que foi um rei de Israel, talvez para Ezequias, que reinava na época de Miqueias, mas não tem como encaixar isso para um rei simplesmente qualquer. Essa cena se encaixa especialmente em Jesus. E o que está acontecendo aqui, irmãos? Está acontecendo o que nós chamamos de encarnação. Deus se tornando ser humano. Deus, né, no caso Jesus, a segunda pessoa da Trindade, se tornando gente como nós. Alguns dizem que esse é o primeiro missionário. Jesus que sai, esse é o missionário, né? Ele sai de onde ele está, vai para outro local, entende aquela cultura, vive naquela cultura para pregar o evangelho. Jesus fez isso, né? Ele deixou a sua glória e não quis usurpar o lugar de Deus, como diz Filipenses 2, mas ele vai até a humanidade, se torna um de nós, aprende a falar provavelmente o aramaico. Alguns dizem que Jesus falava aramaico, grego, hebraico, mas aprende a falar a língua da época e comunica o evangelho, que no caso era ele mesmo, né? Era a palavra dele, era quem ele era. E aí nós olhamos para o berço e vemos isso, irmãos, que essa encarnação é a verdade que Deus entrou na nossa história, com todas as mazelas, com todas as dificuldades. Bom, se a gente olhar para Jesus na manjedoura, a gente vê que naquele berço, naquela manjedoura, Deus estava, de certa forma, frágil, entregue aos cuidados de um casal. E talvez você diga assim, se eu fosse escrever a história da salvação, eu escreveria diferente. Talvez eu escreveria também, já nasceu grande, nasceu igual um super-herói. Talvez você assista filme de super-herói, a bala não entra nele, ele voa, ele faz coisas. Eu imaginaria sim, mas Deus imaginou totalmente diferente. Um bebê frágil, cuidado por um casal, né? Naquele berço, ou naquela manjedoura, né? Além da fragilidade, estava toda a glória, que diz também Paulo em 1 Coríntios 2, que o mundo não conheceu, os príncipes deste mundo rejeitaram. Mas tem uma grandeza aqui também, irmãos. Se Deus resolve manifestar a glória dele, manifestar quem ele é, numa manjedoura esquecida lá em Belém, é sinal que Deus rejeitou os poderes deste mundo. Se Jesus precisasse nascer filho do imperador César, um grande, então os poderes desse mundo eram válidos, mas não são válidos não. Deus rejeitou os poderes desse mundo. Deixa César lá com o poder dele. Deixa os outros poderosos se degladiando. Nasce aqui o meu filho, todo poderoso, né? Ainda Deus, apesar de humano, numa manjedoura esquecido. Assim acontece a história da salvação. E a transformação começa quando Jesus entra no problema. Que coisa maravilhosa, né? E ele faz isso, eu quero apontar para os irmãos, mais uma coisa que eu percebo, tanto nesse texto como a vinda de Jesus, que ele faz isso da maneira mais humana possível.
mais humana possível. O que pode representar melhor o ser humano do que uma mulher no seu trabalho de parto, ou uma mulher dando à luz, né? Talvez seja a representação mais clássica da humanidade, do que é ser humano, né? Porque ali, no dar à luz, tem fragilidade. As irmãs que já tiveram filhos sabem, fragilidade, choro, dor, muita dor, né? Bastante dor. Temor também tem, pelo que vai acontecer. A espera, né? Quando que vai nascer, que horas. Então tem a parte difícil, mas também tem a parte maravilhosa, que é aquela expectativa, né? A novidade de vida, a esperança, a alegria do que virá, do filho que está para nascer. Existe o afeto, o vínculo, de que vai nascer alguém próximo, igual, né? Deus colocou na história da salvação o mais humano dos acontecimentos. O que é um parto? Aqui está falando Miqueias, né? Quando aquela que está de parto tiver dado à luz. Sabe o que eu percebo aqui na história que Deus está fazendo? Ele não desprezou o que Ele criou, irmãos. Às vezes nós desprezamos a criação, nós desprezamos este corpo humano. Deus não desprezou. Ele despreza o pecado, o erro, o engano, a maldade, isso sim. Mas o fato de sermos humanos, não. Porque senão Jesus não seria humano. Teve até uma seita, depois de Jesus, seguidores de Jesus, entre aspas, uma seita mesmo, que o cristianismo rejeitou, que eles acreditavam que Jesus não era ser humano. Não, era um espírito que enganou as pessoas, que as pessoas achavam que era humano. Por quê? Porque eles não conseguiam acreditar que Deus poderia vir como humano. Mas Deus veio a este mundo assim. Por quê? Porque o que nós somos, porque o fato de sermos criados por Deus, isso também é bom. E tudo aquilo que é humano sem o pecado é bom também. Sabia? O fato de você gostar, quem sabe, de coisas belas, o fato de você olhar para a natureza e contemplar a criação de Deus, o fato de você gostar de passar tempo com a sua família, de você poder comer comidas aprazíveis, isso tudo são gostos, vontades que Deus te deu, que não é para ser desprezada, porque Ele faz assim com Jesus. Jesus nasce como ser humano. E continuando sobre Jesus, apesar de frágil, Ele é o mais poderoso possível, porque aqui diz Miqueias, o nascimento de um bebê faria com que os exilados voltassem. Como assim, irmãos? Como? Lá no berço, lá numa manjedoura, aconteceria o fim do exílio, né? Eu creio que a grande questão aqui é que quando Jesus nasce, começa o fim do nosso exílio, o fim da nossa vida de pecado. O fato de Jesus vir a este mundo foi o começo do fim de toda escravidão. Lutero, um reformador, ele resume a nossa condição dizendo que todos nós nascemos escravos. Ele é de uma época em que ainda existiam escravos, 1500, mas alguns homens nasciam chamados de livres e outros nasciam chamados de escravos. E ele diz, não, todos nós nascemos escravos, porque todos nós nascemos escravos do pecado. Mas agora vem Jesus com a promessa de libertação. Que coisa maravilhosa, irmãos. Cristo veio nos libertar do pecado, do erro, da escravidão. E saiba que você e eu já fomos, talvez você ainda seja escravo do pecado. E quem sabe, libertos do pecado, a gente esteja como o povo no Egito. Lembra o povo no Egito, que saiu do Egito, aliás, o povo no deserto, com saudade do Egito. Tem crente que é assim, né? Foi liberto do pecado, mas tem saudade do pecado. Como era bom viver no Egito, em que a gente tinha que trabalhar toda hora, a gente era escravo dos egípcios. Tem gente que sente saudade. Mas Jesus vem para nos libertar, tanto do pecado, quanto da saudade do pecado, viu? Da vontade de viver em pecado. E como que a gente faz isso? Olha, se a salvação começa no nascimento de Jesus, essa que está em trabalho de parto, quando dá à luz, eu creio que ela começa em nossa vida com o nosso nascimento, ou seja, com o nosso novo nascimento. 2 Coríntios 5,17 você conhece, né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não tem como participar da história da salvação se você não nascer de novo. Não tem como. Você precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é negociável isso. Você pode ser bonzinho, você pode ter um bom testemunho, né? Como diz o ditado, um bom nome na praça, ótimo, parabéns. Isso não salva. O que salva é o novo nascimento. A vinda de Jesus e a história dele é verdade, mas ela pode ser verdade para mim também.
Jesus pode nascer em mim, se eu recebê-lo como meu Senhor e Salvador. É este novo nascimento, irmãos, que me liberta do exílio, que me liberta da escravidão do pecado. É esse novo nascimento que começa uma libertação. Eu já dei esse exemplo, mas eu gosto muito dele, gosto de repeti-lo. Quando você se converte, eu creio que acontece algo como o seguinte: talvez você já tenha andado de bicicleta, quem sabe você andava de bicicleta na juventude, né? Alguns jovens aqui ainda andam de bicicleta. E a gente, quando andava de bicicleta, acontecia isso muito comigo, de cair a correia, né? A corrente da bicicleta, né? Cai, você tem que colocar, suja tudo a mão de graxa, né? Assim, né? Faz parte. Mas, pelo menos comigo, não sei se ainda hoje, deve ser assim, com certeza. Você não coloca toda a corrente de novo na catraca, né? Porque não cabe. Você coloca os 2 primeiros gomos, os 3 primeiros gomos. O que você faz depois? Você volta a pedalar, não é? E a coisa vai entrando, cada gomo na ponta daquela catraca, e a corrente vai entrando, e depois você dá uma volta ou 2, ela já entrou inteira e já voltou a corrente, né? Penso eu, irmãos, que é assim quando nós recebemos Jesus, em termos de transformação de vida. Você se converte, como eu gosto de dizer, se converter e morrer no mesmo dia, você já é salvo, salvo eternamente. Mas, se você continuar vivo, o que vai acontecer? Você colocou o começo da vida nos eixos, e aí você continua vivendo, e Jesus vai colocando cada gomo de novo, entendeu? Você vai andando, vai pedalando, e aí Jesus começa a mexer em coisas na sua vida, no seu coração, nos seus desejos, no seu tempo, na sua família, naquilo que você gosta de fazer, percebe? No que você ama. Jesus vai mexendo nessas coisas. Isso é maravilhoso, irmãos, por mais difícil que seja, é maravilhoso, sabe por quê? Porque Ele vai transformando a nossa vida. A história de salvação, quando começa em nossa vida, é uma história em que nós somos salvos do pecado e somos salvos das influências do pecado. E a ideia é que quanto mais tempo de crente você tenha, mais santo ou santificado você seja. Porque Jesus vai mudando você, Jesus vai trabalhando em você. As coisas vão sendo transformadas. E por final, irmãos, no último verso que nós destacamos dessa história da salvação, fala assim sobre este Messias, esse que nasceria de uma virgem. Verso 4: Ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será Ele engrandecido até os fins da terra. Depois de todas as comparações que foram feitas sobre este, né, que nasceria em Belém Efrata, aqui nós cremos que é Jesus. Ele foi comparado a um rei, a um governante, né, a um libertador. E agora, o verso 4 está falando sobre quem? Que tipo de comparação? Agora está falando sobre um pastor. Percebe? Porque ele apacentará, pastor de ovelhas mesmo, né? Ele vai cuidar, essa é a ideia. Apacentará na força e na excelência do Senhor. A história da salvação tem um tema central, que nós vimos aqui, que é o seu libertador. O tema central da história de salvação é Cristo. Ela tem um processo também, que é a vida de Jesus, e a obra de Jesus para nos salvar. Mas ela tem também uma finalidade. Qual a finalidade dessa história da salvação? Além de Deus ser glorificado, claro, um relacionamento com o Senhor. Imagina, irmãos, pense isso. As imagens, as comparações estão crescendo. Então, Jesus poderia ser comparado a um rei, a um governante, e agora a um super-herói, como eu falei, ao dono do universo, que só com a fala dele tudo se desfaz. Nós sabemos que isso é verdade. Mas aprove ao Senhor inspirar o profeta a compará-lo a um pastor. Por quê? Nós somos salvos para um relacionamento. Essa é a finalidade. Essa figura do pastor de ovelhas, a figura de um cuidador. Lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e o quê? Nada me faltará. Eu sou cuidado por Ele, nada me falta. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Relacionamento, a ovelhinha cuidada por esse pastor maravilhoso. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Pastor cuidando da ovelhinha, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por longos dias. Habitarei na casa do Senhor eternamente. O que o salmista está descrevendo aqui, irmãos? Uma ovelha cuidada por um pastor, relacionamento, amor.
É aí que chega, é aonde quer chegar a história da salvação. A história da salvação, do que Jesus fez na cruz e de modo geral, mas também a minha história é a história de alguém que é cuidado por Deus. História de alguém que é cuidado por Deus. Na minha história e na sua, é tal como, vou comparar aquele final de filme, que talvez você já tenha assistido, filmes onde o camarada é um guerreiro, é um conquistador, e ele sai, ele luta, tudo mais, ele faz grandes coisas, aventuras, mas no final do filme, se ele vence, se ele consegue, né, ele volta para casa e está lá a sua família. E esse é o grande final, é o grande X da questão. Não é a vitória lá, não é as coisas que ele faz, mas é voltar para casa, poder comer com a sua família e poder passar o tempo ali. Aí o filme acaba e você fala, esse realmente foi um vencedor, porque ele voltou para casa. Essa é a finalidade da história da salvação. Fazer a gente ter uma mesa para sentar à mesa do Senhor, ser pastoreado por esse pastor, que quer tratar do nosso coração, que quer nos moldar, que quer ressignificar a nossa história. Que coisa maravilhosa, né? Essas pessoas, diz aqui o texto, que eles permanecerão. É assim que está na minha Bíblia. Eles permanecerão, serão apacentados na excelência e na força do Senhor e permanecerão. A minha Bíblia é a Almeida Revista Corrigida. Eu fui conferir na NVI. Fala, eles viverão em segurança. Uma outra versão fala, seu povo viverá tranquilo. Basicamente, é a imagem de quem está sendo cuidado. Esta questão. Sabe por que o Senhor te salvou? Porque o Senhor deseja te salvar se você ainda não é salvo. Claro, para te transformar, para mudar a sua vida e para que você tenha um relacionamento com Ele. Essa é a grande questão. Irmãos, isso é tão importante porque a gente perde isso na caminhada. A gente começa a trabalhar para o Senhor e esquece do Senhor para o qual trabalhamos. A gente começa a fazer coisas e esquece que essas coisas são para que o nosso relacionamento se aprofunde com o Senhor. Às vezes a gente começa a ficar afoito, ansioso, aflito, porque nós esquecemos que tudo que fazemos tem a ver com ser pastoreado por esse sumo pastor, ter um relacionamento com esse Deus amoroso. Como está o seu relacionamento com Deus? Porque de toda essa história é assim que ela termina. Ele sendo o eterno pastor, do qual nós viveremos em segurança, do qual nós permaneceremos nele. Essa é a grande conclusão. Que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele. A história da salvação, para finalizar, ela contempla a criação, o povo de Israel, a vinda de Jesus, mas ela contempla também a minha história de vida, se eu estou em Cristo Jesus. A história da Bíblia, irmãos, pode ser a história sobre alguém lá longe, que salvou o mundo, porque assim de fato foi e é. Mas ela pode ser também a minha história, no qual eu fui incluído, fui salvo. E a partir disso, tudo que acontece comigo, irmãos, tem a ver com o Senhor. É ressignificado, reorganizado. E tem um autor que eu gosto muito chamado C.S. Lewis. Ele fala que no final, quando nós chegarmos lá no céu, e eu espero que todos nós cheguemos, né, no céu, sejamos salvos, nós vamos olhar para a nossa história de vida e vamos olhar até para as coisas ruins que nos aconteceram e vamos dizer glória a Deus, porque agora eu percebo que mesmo aquilo ruim me aproximou do Senhor. Sabe o que ele está propondo aqui? Que na história da salvação, quando nós estamos em Cristo, Deus trabalha em tudo para que a gente se aproxime do Senhor, para que a gente tenha um relacionamento com Ele, para que o nosso coração esteja próximo dEle, seja moldado por Ele. E isso, irmãos, deve nos alegrar profundamente. Quero orar com você, quero propor você colocar a sua história de vida na presença do Senhor. Não precisa colocar toda a vida, tá? Porque senão a oração fica muito longa. Mas coloque sua história de vida na presença do Senhor. Aquilo que você lembra, sabe? Pontos que são mais importantes, quem sabe planos daqui para frente, e peça para que o Senhor faça você entender, se assim for possível, e faça você colocar essa história na presença dEle, e quem sabe que você possa ressignificar, reorganizar, replanejar essas coisas na presença dEle. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pelo profeta Miqueias, pela Tua palavra através do profeta. Obrigado porque nós olhamos e nós vemos o Senhor, o Messias, Jesus, dando novo sentido a um local esquecido. O Senhor, que é Senhor de todo o tempo, de hoje, mas da eternidade, desde os tempos antigos, mas também para sempre, para toda a eternidade. Nós vemos o Senhor transformando a ideia de poder até, nascendo num local esquecido,
mas sendo bem conhecido, sendo todo-poderoso, o Senhor do universo. E nós nos vemos sendo incluídos nessa história. Nós vemos o Senhor transformando a nossa história de vida. Deus de amor, nós queremos participar, Senhor, e queremos olhar para aquilo que o Senhor já fez em nós, e para aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer, e olhar com essa nova perspectiva, a perspectiva de que participamos daquilo que o Senhor está fazendo, que até mesmo as coisas ruins podem servir de uma prova da minha fé, para que ela seja refinada, para que ela seja transformada, e assim eu me pareça mais com Cristo. Me ajuda a enxergar a minha história, Senhor, desde o meu nascimento até agora e mais para frente, como a história de alguém que foi redimido pelo Senhor, que foi transformado pelo Senhor, que sim, tem pecados e teve muitos erros, mas que tudo isso foi apagado pela cruz do Calvário. E que tudo isso pode servir de testemunho de como o Senhor salva o pior dos pecadores, que sou eu. Ah, Deus de amor, nos ajuda a entender isso. E, Senhor, se há alguém aqui que ainda não te serve, que ainda não recebeu o Senhor Jesus, que não participou desse novo nascimento, que o Senhor possa tocar no coração, constranger com o teu amor e com a tua graça, para que seja transformado segundo a vontade e a misericórdia do Senhor, Pai. Oramos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e sabendo que o Senhor fará ainda mais daquilo que pedimos ou imaginamos, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.